Olá, meus amados e amigas, amigos e amigas. Hoje nós vamos dar início no livro Cheios de Símbolos, no livro que fala sobre as profecias e revelações dos eventos finais. Quero dizer a vocês que algumas coisas eu entendo, que Deus me ajuda a entender, outras eu não entendo, por negligência minha mesmo, mas quero dizer que no livro de Apocalipse não há nada encoberto. Não há nada encoberto, porque a palavra de Deus diz que são reveladas, que Deus revela. Uns têm a capacidade de receber o dom de profetizar, outros de interpretar sonhos, outros de pregar. Então, quando nós nos doamos e nos entregamos e abrimos nosso coração para Deus, para que o Espírito Santo entre e habite, as palavras de Deus não fica nenhuma encoberta, porque Ele revela o que é necessário para ser revelado. Então, meus amados, o que eu quero dizer é que é bom examinar o livro de Apocalipse para quem quiser entender melhor, se aprofundar dentro da Bíblia. A gente vai ver em Amós, que fala revelações de Apocalipse, a gente vê em Daniel, né? A gente vê em Provérbio, a gente vê em Isaías, a gente vê em Daniel, a gente vê em Ezequiel, a gente vai ver também em Jeremias, nós vamos ver isso também em João, mostrando, esclarecendo algumas coisas que estavam por vir no futuro e que ia fazer parte dos eventos finais, e o qual foi revelado a João, o único dos 12 discípulos, foi o único que não foi assassinado. Esse escreveu o Apocalipse lá na Ilha de Patmos, né? Então, que nós possamos entender que Deus tem tudo para nós, desde que nós permitam que Ele nos use, né? Então, antes de darmos início, vamos orar. Peço perdão pelo livro por mim agora estar falando isso, né? Peço desculpa e pela demora. Mas oramos, peço que também nas suas orações lembre de orarem por mim, porque eu sou cheio de defeitos, cheio de paixões igual a todos, não sou diferente de ninguém. Assim como homens têm desejos, têm paixões, mulheres também têm. Somos todos iguais. O cérebro é tudo igual. É tudo massa cefálica. Nós precisamos permitir que Deus nos use, né? Então, que vocês possam, nas suas orações, me incluir. Deus sabe do que eu necessito, do que eu estou passando,
e do que eu vou fazer daqui para frente e do que eu vou passar também. Provas há para todos, né? A prova existe para todos, mas que devemos persistir e permanecer. Porque a ceder as coisas das provas, o preço é alto e o sofrimento é pesado. Então, vamos orar? Amado e altíssimo e grandioso Deus, neste momento, Senhor, eu já li a Bíblia, colocando através das lives, aqui por a rede social, do capítulo 15 de Jó. E já vim lendo, já passei pelo início de todos os livros do Novo Testamento e já estou em Apocalipse. Ao terminar, me fortalece, me dá força para prosseguir lá em Gênesis, colocando na rede social até o capítulo 14 de Jó. O Senhor está à frente de tudo. Tu me sondas, tu sabe quem eu sou, tu conhece o meu andar, a minha peleja, a minha angústia, a minha fraqueza, a minha sinceridade, a minha coragem. O Senhor sabe de tudo. Não posso esconder e mesmo que pudesse, não queria esconder, nem quero esconder nada do Senhor. Para que meus dias de vida que me restam aqui na terra, de acordo à tua vontade, possa me ir bens. Assim também eu te peço mesmo para o meu povo, para o teu povo e para cada ser humano na face da terra. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos o entendimento deste livro de Apocalipse, que o mesmo Espírito que o Senhor capacitou ao teu servo João para o entender e o escrever, nos concede-nos, para que assim possamos entender a tua palavra aqui neste livro, ó Pai. Livro de revelação, livro dos eventos finais, da destruição que está por vir. Concede o mesmo Espírito, seja feito a tua vontade. Preenche o coração de cada um de nós, dos que vão ouvirem, dos que estão para ouvirem, dos que vão compartilhar, dos que vão, Senhor, se regozijar e se alimentar e guardar no coração estas palavras, as quais vai ser ditas neste momento. Que o Senhor possa estar com todos. Livra-nos de todo mal. Nos concede o teu anjo para nos proteger e nos guardar das armadilhas e das ciladas e dos laços do inimigo. Assim seja feito o teu querer, pois eu te rogo e me curvo diante da tua grandeza. Somente tu és sábio, somente tu tens tudo para nós, conforme o teu querer. Pois eu te imploro e me humilho diante da tua grandeza, pela minha casa, pelo meu parentescos, pelo teu povo e por cada ser humano. Senhor, sou fraco, sou falho, sou pecador, mas nunca desistirei de manter a fé dentro de mim, por amor a ti e ao teu Filho amado Jesus Cristo. Que assim seja, ó Deus. Me dás forças para prosseguir, e aos demais e a todos. Os entrego todos em tuas mãos. Continua conosco neste momento.
que o teu servo não fale de si mesmo, mas pelo entendimento do teu Espírito, que vem de ti a revelação. Pois te rogo por tudo. E continua e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, no livro de Apocalipse, capítulo 1, do verso 1 ao 3, título e assunto do livro. Vamos ver o que diz o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A João, seu servo. Verso 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus amados, aqui é uma revelação. Deus os revelou a Jesus Cristo, né? Do capítulo 1, verso 1, diz claramente que Deus revelou estas coisas a Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou a João, Jesus Cristo revelou ao anjo. Olha, presta atenção. Deus transmitiu para Jesus. Deus não poderia passar direto para João? Poderia, não poderia? Mas Deus não passou para João. Por quê? Porque toda a autoridade Deus deu ao seu Filho, a Jesus Cristo. Então, Deus passa para Jesus, Jesus passa para o anjo, e o anjo traz essas notificações, as revelações que Jesus recebeu do Pai, passou para o anjo. Agora, o anjo passa para João, para que João o escreva, né? E testifique de todas as palavras que Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então João escreveu o livro de Apocalipse ainda lá na ilha de Patmos, né? Muitos dizem que ele está preso. O livro fala sobre isto. Desculpa aí porque minha garganta é um caos. Problema de saúde mesmo. Há mais de 35 anos eu tenho esse problema. Eu tenho esperança que Deus ainda possa me curar da minha garganta. Então aqui no verso 2, testifica, né? Como eu falei. Mas o que diz, se nós prestarmos atenção, o que diz no verso 3, e guardar, né? E guardar no fundo do nosso coração, e ouvir atentamente
que diz assim, né? Olha como começa a palavra que João diz para nós. Jesus recebeu a revelação do Pai, o anjo do Filho de Jesus, e João recebe do anjo. E agora nós recebemos através de João, porque João escreveu revelando-as para nós, através, claro, de Deus, por intermédio de Deus. Aí diz, bem-aventurado o quê? Bem-aventurado aquele que lê. Quem é bem-aventurado? O que lê a palavra de Deus. E o que mais? E os que faz o quê? Ouvem. Ouve o quê? As palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Onde se pode guardar essas palavras? Aqui da Bíblia. Meus amados, não é para você guardar dentro do armário, não é para você botar dentro do guarda-roupa, não é para você guardar dentro de uma pasta, é para você ler, é para você ouvir, é para você guardar dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, do seu entendimento. Porque o tempo está próximo. E não há mais tempo para nós brincarmos. E ninguém brincar de ser cristão. Quem quer ser de Deus, seja de Deus. Quem quer ser do inimigo, seja do inimigo. Pratique como está escrito aqui em Apocalipse 3. Vamos para o verso 4. Meus amados, eu vou mais ler aqui, ok? O livro de Apocalipse eu vou mais ler. O título aqui na minha Bíblia, do verso 4. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. Verso 4. João e as 7 igrejas, né? João e as 7 igrejas que estão na Ásia. Graças e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. E quem Jesus é? O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus Cristo é príncipe de todos os reinados. De todos os reinados da terra. Aquele que nos ama, aquele é príncipe de todos os reis da terra, só ele é quem nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis, sacerdotes, para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá,
até os mesmos que o transpassaram, os que estão mortos. E todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou. Olha o que o anjo diz para que João escreva, que Jesus Cristo é isso, é esse. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, e o Todo-Poderoso. Esse verbo está, era, estava no princípio, está e por vir. Então ele virá e com todo poder, todo poderoso. Mas eu queria fazer um comentário aqui no verso 6. Vê que o próprio Senhor Jesus Cristo levantou homens poderosos aqui na terra e fez dos simples e humildes sacerdotes para Deus, seu Pai. Hein? Para Deus. Jesus Cristo fez tudo isto com os seres humanos e continua fazendo. Então não há autoridade que Deus não tenha capacitado. Então Jesus Cristo, ele pegou o ser humano do nada, que nós somos nada, nós somos pó. Sem o fôlego de vida, não haveria existência, não haveria seres humanos. E ele fez muitos reis e também profetas, sacerdotes, né? Pastores, anciãos, diáconos, diaconisas, cantores para Deus, pregadores do Evangelho, enfim, Jesus Cristo capacitou estas pessoas para que elas não se desviassem dos caminhos de Deus, mas que ouvissem a palavra e guardassem no fundo do coração, como está escrito no verso 3 aqui de Apocalipse, porque serás bem-aventurados os que guardam as palavras. Está lá no livro de, eu acho que Mateus, em Marcos, Lucas, João. Então é isso aí, meus amados. E aqui no finalzinho do verso 8, no verso 8, ele é o princípio, né? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Senhor de todos, né? Verso 9. Agora o verso 9 em diante, tem um título aqui. João em Patmos, a visão de Jesus glorificado. Mensagem às 7 igrejas da Ásia. João aqui está preso. Quando fala João em Patmos, é a ilha onde ele foi levado e ficou lá guardado. Escreveu as cartas lá na ilha de Patmos. E escreveu também o livro de Apocalipse. Então diz aqui, no verso 9, eu, João, e que também sou vosso irmão
e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, e estava na ilha chamada Patmos, e por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está dizendo que estava lá na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e de Jesus Cristo que foi levado para lá. Será que nós falaríamos assim, desse jeito? Verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, e como de trombeta, que dizia: o que vês? É uma pergunta para João. O que vês? Aí diz: escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamos e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Filadélfia, é isso aí, e a Laodiceia. Porque dessas 7 igrejas seria levadas cartas a essas igrejas, e dessas igrejas seria espalhado para todas as províncias. As cartas eram enviadas às escondidas. Vocês podem pensar que João foi arrebatado em espírito para receber como espírito. O espírito levou João a ouvir a palavra de Cristo pelo anjo e para escrever esse livro, essas cartas. Apocalipse foi escrito por etapas, por cartas, né? As Filadélfias, as igrejas juntavam as cartas que recebiam e recebiam escondidas. Era tirada de lá da ilha de Patmos, escondidas. Muita gente pode pensar que eram fáceis, mas não era. A ilha de Patmos, diz os historiadores, que era uma ilha cercada por águas. Ninguém saía de lá. Era uma ilha de totalmente segurança. Não havia falha. Não tinha como fugir da ilha de Patmos, porque até os tubarões eram alimentados ao redor das ilhas. Então não tinha como ninguém fugir de lá. João se permaneceu ali, escrevendo. Mas Deus, Ele sabe como fazer todas as coisas. O que parece impossível para mim e para você, para Deus tudo é possível. Lembre-se de uma coisa que eu vou falar, de uma palavra que eu vou deixar aqui hoje. Que ninguém nunca diga que faz o impossível pelo seu amigo. Nunca diga para ninguém que faz o impossível. Mas diga: eu faço o que eu posso, o que está ao meu alcance. Porque o impossível só quem faz é Deus.
Ser humano nenhum nunca faz o impossível. Quer ver uma prova? Poderás tu ressuscitar alguém? Poderás tu criar uma vida com as próprias mãos? Poderás tu colocar o teu fôlego e dar vida a alguém? Poderás tu fazer uma semente brotar? Isto é impossível, mas para Deus, não. Então, nós só fazemos o que está ao nosso alcance. Então, viram aí que eu falei das 7 igrejas, como chegaram as cartas às 7 igrejas. E como João foi levado para receber essa revelação. Verso 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, brancos como a lã, branca e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Mas lembrando que aqui, no meio dos castiçais, este homem é Cristo mesmo, as vestes como lã, como a neve, a perfeição, a pureza, sem mácula, sem mancha, e os olhos como chama de fogo, porque ele tem o poder dos relâmpagos e de tudo. E Deus se manifesta e se apresenta de uma maneira que olho nenhum pode ver, porque os olhos é o poder mais brilhante do que o sol. Vê se tu pode fixar o teu olho sem nada no sol. Vê lá. Se os teus olhos ficam daquele jeito, sem ver nada quando tira, um segundo que os teus olhos ficar fixados no sol, quando ele está ardente, quando tu tirar a tua vista, tu não enxerga nada. Está tudo escuro. Imagine olhar para aquele que brilha, nem se compara quantas vezes mais do que o sol. Seríamos afominados. Ou isso que os olhos como fogo. Hein? Verso 15. E os seus pés, semelhante a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Voz de autoridade e de poder. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.
Essa espada de dois gumes é o que você tem, é o que eu tenho na mão, é a palavra, é a Bíblia. Meus amados, seja forte. Seja forte. Sabe por quê? Temos que ser forte. Temos que pedir a Deus para nos fortalecer, para suportar as dores que estão por vir nesses últimos dias, porque a vinda de Cristo está próxima. Temos que pedir a Deus que nos conceda o Espírito Santo para nos ajudar a ser forte. Porque se você quiser ser forte sozinho, não conseguirá. Vai ser um fracasso total. Todos nós que achamos que somos fortes, sem pedir a Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos encoraje a prosseguir, vão retroceder. Verso 16. E ele tinha na sua destra, né? Eu já li essa parte aqui. Então, se era como o sol, quando na sua força resplandecia, viu que falou que os pés eram como latão, porque o sol, ele brilha todo, né? Ele não brilha por incompleto. O sol brilha por completo. Assim é o poder de Deus, resplandece o corpo todo, brilha o tempo todo. Ele não é como nós. Ele é poder. Nós somos pecaminosos. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Mas Deus sempre permanece do mesmo jeito. Verso 17. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como o rosto. Caiu aos pés com o rosto. E ele pôs sobre mim a sua destra, e dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Lembre dessas palavras. Jesus é a palavra. Ele é o princípio e o último. O princípio porque nos criou e fez todas as coisas. O último porque vem resgatar os que permanecem na doutrina dele. Então ele vem, por último, para buscar os salvos, os que estavam perdidos, que ele já resgatou. Ele já resgatou. Ninguém terá por desculpa de dizer que ainda estava perdido. Quando Jesus Cristo deu a vida naquela cruz, ele resgatou a todos do pecado. O problema não está no resgate. O resgate foi de graça. É graça. O problema está no aceitar o resgate. Por isso que Jesus Cristo ainda se preocupou em mostrar a todos nós o que está para acontecer nos últimos dias através do livro de Apocalipse. Posso não entender tudo, posso não entender nada, mas jamais desistirei dos caminhos do meu Salvador. Assim faça o mesmo. Pregue para tua casa, pregue para teu irmão, para o teu amigo.
pregue o evangelho para todos, que, mesmo que não queira ouvir, os que não quiserem ouvir, se retire, mas vai haver um tempo que vai os perseguir. Verso 18. E o que vive, e fui morto, e mais, eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Aqui fala sobre Jesus. Jesus está falando com João a respeito dele, que foi morto e foi ressuscitado. E ele diz aqui, e ele diz, estou vivo para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Amém. E tenho, ainda continuando no verso 18, e Jesus aqui diz a João, para escrever para nós, testificar as palavras de Cristo, para que chegasse a mim e a você hoje. E diz, e tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, Cristo tem o poder contra a morte e contra Satanás. Cristo derrotou ele várias vezes. Jesus Cristo derrotou o inimigo até na cruz e nos salvando a todos. Mas só será salvo, só entrará na vida eterna os que aceitarem a salvação. Para aceitar a salvação, não é só dizer, eu quero ser salvo. É necessário resistir e renunciar. Para ser salvo, tem que ter renúncia. Se não houver renúncia, não há salvação. Verso 19. Escreve, olha o que Jesus diz para João, escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Coisas que ainda vão acontecer, já está escrito aqui no livro de Apocalipse. Verso 20, para encerrarmos. O ministério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As igrejas que receberam as cartas escritas por João, tanto João 1, como 2, como 3 e como Apocalipse. Tudo foram escritos por cartas e juntados a sabedoria que Deus concedeu aos que receberam por intermédio de Cristo e por interpretação do Espírito Santo sobre a vida dos que receberam, para que assim formasse o Apocalipse, o livro de Apocalipse. Quero deixar aqui uns versos para examinarem. Quero deixar uns versos aqui para examinarem, porque vai ajudar a entender mais aqui, né? Eu não entendi bem, mas o que Deus me capacitou, eu falei. E tem outra coisa, aqueles que não concordam, tá aí, são livres para deixar o seu comentário, fazer os seus comentários, para que eu possa
estudar também pelos comentários. Êxodo 3:14, Apocalipse 4, verso 5, Salmo 89:27, Êxodo 19:6, Daniel 7, verso 13, Mateus 24:30, Marcos 13:26, Lucas 21:27, Zacarias 12:10, João 19:34 e 37, Êxodo 3:14, Daniel 7:13, Daniel 10, verso 5, Daniel 7:9, Daniel 10, verso 6, Ezequiel 1:24, Isaías 44:6, 48:12. E que Deus os abençoe a todos. Quero dar uma saudação a todos neste momento, ao irmão Unildo, e ao irmão Vivaldo, a irmã que mandou uma mensagem para mim, eu ainda não abri, né? A todos, que dos grupos os quais eu compartilho, os que visualizam, os que compartilham esta live, aos que curtem, os que fazem comentário. Que Deus abençoe a todos vocês, ao irmão Vivaldo, que a paz esteja sobre cada um nesta noite. E que Deus possa perdoar os nossos pecados e nos fortalecer com o Espírito Santo e nos livrar de todo mal com a defesa dos anjos. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos e até amanhã, assim Deus nos permita-nos estar de volta.